Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Codiniter Essencial aqui do rbtech.info. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com o nosso formulário de contato aqui do site que a gente criou nas aulas anteriores. A gente precisa gerar esse formulário aqui utilizando um helper para você aprender a trabalhar com formulários dentro do Codiniter. Em seguida a gente vai validar os dados enviados por esse formulário e também fazer com que a mensagem seja enviada por e-mail para o administrador do site quando alguém entrar em contato conosco através desse formulário. Então é nessa página aqui que a gente vai trabalhar hoje. E a primeira coisa que a gente precisa então é abrir o nosso controller e procurar a function contato. Aqui no método contato a gente vai carregar o que a gente precisa. No caso eu vou primeiro gerar o formulário utilizando o helper form do Codiniter. Qualquer coisa você pode consultar lá na documentação dos helpers, procurar pelo helper form e você vai encontrar todas as instruções, além de mais funções extras, além daquelas que a gente vai ver no vídeo de agora. A primeira coisa que a gente precisa para trabalhar com o helper é carregar ele. Nós já vimos como carregar um helper aqui no construtor, que vai servir para todos os métodos do nosso controller. Vimos também como colocar lá no autoload. E agora a gente vai trabalhar com o carregamento de um helper somente para a função contato. Por isso, eu vou vir aqui e vou dar um this load helper form. Esse é o helper que a gente vai utilizar. E eu vou carregar ele aqui dentro porque não tem necessidade de usá-lo em outros métodos desse nosso controller. Senão eu carregaria ele de uma outra forma, assim como foi o caso do helper URL. Carregado o nosso helper aqui no controller, a gente vai procurar lá dentro de views, a nossa view contato, e a gente vai procurar onde tem a parte do formulário. Agora a gente vai substituir esses códigos HTML aqui por métodos do nosso helper de formulários. Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir e vou fechar o PHP. E aqui dentro a gente vai colocar as funções do nosso helper. Eu vou começar aqui dando um echo na minha function form underline open. Aqui dentro eu preciso passar alguns parâmetros. O primeiro deles é a action que esse formulário vai ser responsável por executar. No caso, a action que vai ser responsável por executar o formulário. Aqui nós estamos dentro do controller página e dentro da função contato. A gente vai executar aqui dentro. Eu poderia então deixar a action em branco ou então colocar assim, página barra contato. Essa vai ser a action do meu formulário. Então eu dou aqui um form open, essa função aqui é lá do helper de formulários. E agora, para finalizar o meu formulário, se eu quisesse colocar alguns atributos, eu poderia colocar como segundo parâmetro, por exemplo, classes HTML. E para finalizar o nosso formulário, eu vou chamar a função form underline close. Então essa é a forma de você gerar um formulário, abrir e fechar um formulário através do helper de formulários do Codiniter. Agora eu vou vir aqui na minha página, vou atualizar ela e eu vou vir aqui no código fonte da minha página. Notem que aqui na nossa parte do formulário aqui, ó, eu tenho um form action, aqui o nosso página barra contato com o método post, aceita UTF-8 nos caracteres e nós temos o fechamento do form. Notem que nós não tínhamos nada disso antes, nós tínhamos apenas um formulário, então as nossas funções já começaram a trabalhar por nós. Agora nós vamos usar basicamente três funções aqui, uma para gerar as labels, uma para gerar os inputs e outra para gerar o nosso text area. O primeiro item que eu tenho que gerar aqui é uma label para o nosso campo nome escrito dentro seu nome. Então aqui eu vou colocar um echo in form underline label. Essas funções aqui você pode olhar todas elas na documentação do helper de formulários. Lá você encontra todas essas descrições do que você coloca, que funções você tem disponível e também quais atributos você precisa passar. Aqui eu vou colocar então seu nome, dois pontos, o campo para o qual essa label vai ser inserida no formulário é o campo nome, então eu vou colocar aqui nome e eu não preciso de nenhum atributo, eu vou simplesmente deixar esses dois parâmetros. Agora, depois aqui da nossa label, eu vou colocar a função form underline input. Eu preciso informar o nome do meu input, nesse caso aqui ele vai ser nome, e eu não vou informar por enquanto o value e nem os atributos aqui para ele.
A gente não tem a necessidade de colocar nenhum atributo por enquanto. Depois eu vejo como isso aqui vai ficar para a gente acertar se for preciso. Então nós criamos o nosso primeiro campo. Já salvei minha página, eu vou vir aqui e vou atualizar a parte do form de contato só para você ver. Ó. Apareceu aqui, ó, seu nome e o campo de formulário logo abaixo, assim como nós tínhamos anteriormente, tá ok? Então a gente precisa replicar isso aqui para os outros campos. Nós precisamos uma label para cada campo. E aqui nós vamos ter mais alguns inputs. Então eu já vou colar uma vez aqui abaixo para o e-mail e uma vez abaixo para o assunto. Além disso, eu vou colar mais uma vez aqui para a mensagem. Agora, depois do nome, nós temos o e-mail. Seu e-mail e aqui o campo vai ser e-mail. O form input aqui vai ter o nome de e-mail. Agora, o próximo é o assunto. Essa label vai ser para o campo assunto. Aqui o input vai receber esse nome então. Agora nós temos mais uma label aqui com a mensagem. Vai ser para o campo mensagem. E aqui, ao invés de form input, a gente precisa colocar a função form underline text area. O name da nossa text area vai ser mensagem e os outros atributos aqui, os outros parâmetros da função eu não vou passar por enquanto. Agora, para finalizar, antes de fechar o nosso formulário aqui, eu vou chamar a função form underline submit. Esse form submit aqui vai ser o botão de enviar. Então aqui nós temos o nome do nosso botão, enviar, o valor dele, ou seja, aquilo que vai aparecer escrito. Então eu vou copiar aqui o que eu tinha já na parte de baixo do meu formulário. Vou copiar e vou colar aqui no value. E agora aqui nós vamos passar alguns atributos adicionais. Então eu vou colocar aqui no final um array como terceiro parâmetro. E eu preciso informar aqui a classe botão. Essa classe botão é responsável pela estilização. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar class e como valor aqui desse item do meu array eu vou colocar aqui botão. Agora o nosso formulário deve estar completo. Já salvei a minha view contato.php, vou vir aqui na minha página, vou atualizar e olha só, nós temos aqui o nosso formulário completo. Só falhou aqui a questão do Raco, acho que faltou um ponto e vírgula no final para completar. Vamos salvar de novo aqui, atualizar a página, ele não está renderizando essa parte. Para a gente não ficar perdendo tempo com isso aqui, eu vou tirar esse raco daqui e vou colocar duas flechinhas aqui só para a gente poder avançar. Vamos voltar aqui, atualizar, ver como é que fica. Não vai ficar bem igual, mas só para a gente poder avançar nos nossos exemplos. Se você ver o código fonte aqui dessa página agora, você vai ver que o próprio CodeNitrous se encarregou de gerar para a gente aqui os nossos labels, inputs, todos os campos aqui do nosso formulário. Então é assim que você faz para gerar um formulário utilizando o Helper Form. Lembrando, se você quiser conhecer as outras funções, tem função para cada tipo de campo de formulários, dá uma consultada lá na documentação e faça testes para você aprender como trabalhar com outras funções do formulário, do Helper Form, desculpa. Agora a gente pode remover esse formulário que nós tínhamos de antes aqui, ele não vai ser mais necessário. Se você quiser deixar comentado ou fazer a remoção completa, isso é indiferente. E a gente tem o nosso formulário para trabalhar. Qual que é o próximo passo agora? A gente precisa aprender como validar o nosso formulário e em seguida como recuperar essas informações para o envio de e-mails. Então, nesse momento, o nosso formulário está todo ok, só que por enquanto, vamos dizer que eu digite aqui o meu nome e um assunto e eu envie essa mensagem. Por enquanto não está acontecendo nada, inclusive os valores não estão sendo retornados aqui para os nossos campos de formulário. Como que a gente vai fazer para os valores serem retornados aqui, serem preenchidos novamente? Aqui na função, o segundo parâmetro da nossa função formInput e formTextArea é o value, o valor do nosso campo. Então aqui no formInput, nome, eu vou colocar um set underline value, que é uma função nativa do CodeNitrous, e aqui dentro eu vou colocar o nome do campo. O que isso aqui vai fazer? Quando eu enviar o formulário, nesse campo aqui, vai trazer o valor do campo nome, caso ele tenha sido preenchido. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui de novo, vamos colocar aqui o meu nome, e eu vou clicar em enviar mensagem. Notem que não apagou mais o campo nome daqui.
Mas se eu coloco aqui teste e dou enviar, ele apagou. Ou seja, nós estamos preenchendo um dos campos. É isso que a gente precisa fazer para os demais. Eu vou vir aqui e vou copiar tudo isso aqui, inclusive a vírgula para facilitar, e vou colar aqui e trocar nome por e-mail. Vou colar aqui de novo, vou trocar nome por assunto e vou colar aqui de novo e vou trocar nome por mensagem. Salvei já as minhas alterações, vou vir aqui agora, vou atualizar, vou preencher o meu formulário. Preenchi todos os campos, cliquei em enviar mensagem e todos os campos continuaram preenchidos. Isso quer dizer que quando o usuário digitar alguma coisa e enviar, os campos vão permanecer preenchidos até que a gente diga que esse comportamento deve ser cessado. Então essa é uma forma de você recuperar o que foi digitado pelo usuário nos campos de formulário. Agora vem o processo de validação do nosso formulário e isso a gente vai fazer dentro do nosso controller. Lembra que aqui a gente tem o nome de cada um dos campos, nome, e-mail, assunto e mensagem. A gente precisa validar todos esses campos. Isso vai ser feito aqui na parte da function contato, dentro do nosso controller página. Eu vou colocar as regras de validação aqui logo abaixo do load do helper form. Porém, para utilizar a library form validation, eu preciso primeiramente carregar ela no meu controller. Então aqui logo abaixo do load helper eu vou colocar this load library form validation. Essa library aqui você também pode conferir lá na documentação todos os detalhes, todas as funções que você pode utilizar com essa library do CodeIgniter, tá ok? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir as regras de validação do nosso formulário. E isso é feito da seguinte forma, eu coloco aqui um this form validation e daí eu acesso o método set_rules. Esse método aqui é responsável por setar as regras de validação para cada um dos campos do nosso formulário. E como que vai funcionar aqui dentro as regras de validação? Primeiro você informa o primeiro parâmetro, por exemplo, nome. Depois você informa o parâmetro que deve ser apresentado, o nome do campo que deve ser apresentado quando acontecer algum erro de validação. Então, por exemplo, lá vai aparecer o campo nome precisa ser preenchido. Então aqui o indicado é colocar nome com a primeira letra maiúscula. E agora vem as regras de validação. Para colocar as regras de validação aqui, você pode colocar uma ao lado da outra, separada por uma barra vertical. Essas rotinas de validação aqui aceitam inclusive que você crie funções personalizadas, consulte isso lá na documentação e também que você use funções nativas do PHP na hora de aplicar as regras de validação. Então eu costumo fazer da seguinte forma, colocar um trim, que é a função do PHP para remover espaços antes e após uma string, então para evitar que espaços em branco sejam colocados tanto antes quanto depois do valor daquele campo. E agora vem as outras regras de validação que estão todas lá na documentação da Library Form Validation. Então dá uma consultada lá para você ver todas as possibilidades. Eu vou colocar aqui um required, que é para dizer que o campo é requerido, ou seja, ele é obrigatório. E no campo nome vai ser somente isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa regra de validação aqui, vou colar logo abaixo e o próximo campo vai ser e-mail. Então aqui eu vou trocar todas as informações e aqui no e-mail a gente vai ter um detalhezinho interessante. Além de tirar os espaços, além dele ser um campo requerido, a gente vai usar a regra valid_email. Isso vai fazer com que o CodeIgniter verifique se o e-mail digitado aqui é um endereço de e-mail válido. Vamos duplicar esse campo, vamos colocar logo abaixo, agora para assunto. Assunto eu vou deixar só como required e agora o último campo, mensagem. Mensagem também vai ser apenas um campo requerido. E agora eu acabei de setar todas as regras para validar os meus 4 campos de formulário na hora que ele for enviado. Bom, setadas as regras de validação aqui do nosso formulário, a gente precisa fazer essa validação ser executada, verificar se ela foi executada e se ela passou para a gente poder fazer os testes e então o envio do e-mail de contato. Como que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai fazer a verificação da validação. Até você pode colocar aqui algum comentário. Eu não estou colocando isso para não perder o tempo da aula também. Mas você pode colocar um comentário aqui
para que você entenda o que está acontecendo em cada parte do código. Aqui, por exemplo, são as regras de validação do formulário. Agora aqui a gente tem uma outra parte que vai ser o teste, a verificação da validação. Esse teste a gente vai fazer com um if, então eu vou colocar aqui um abre e fecha parênteses, vou baixar uma linha, já vou colocar um else e já vou colocar o meu end if. Se você quiser utilizar a estrutura com chaves, sinta-se à vontade também. Agora a gente precisa fazer o teste if this form underline validation, acessando o método run, que é o método responsável por executar a validação do formulário propriamente dita. Se isso aqui for falso, quer dizer que ou a validação não aconteceu, ela retornou falso, retornou uma validação incorreta, ou então ela não foi executada. Então, se a validação não foi executada, quer dizer que aconteceu algum erro. Por isso, eu vou criar aqui um item do meu array de dados chamado form_error, e eu vou dizer que esse item do meu array vai valer o que vier na minha função validation underline errors. Isso aqui vai fazer com que o CodeIgniter armazene dentro desse item aqui do meu array de dados os erros de validação. Se caso a validação passar, então eu vou entrar aqui nesse else. Então eu vou colocar aqui que os meus erros de validação vão ser nulos. Agora eu tenho que fazer um teste lá na minha view para ver se existe essa form error, e se ela existe eu devo mostrar esses erros lá na minha tela. Então nós vamos fazer essa verificação agora aqui dentro da nossa view. Eu vou fazer logo abaixo do formulário, logo abaixo do H2 aqui, desculpa, do envio uma mensagem, antes de abrir o formulário. Então eu posso colocar aqui antes do meu form open, um if, se a minha variável form error for diferente de nulo, né? Ou só fazer um if, se ela existir. Eu vou colocar um echo aqui, eu vou colocar ela dentro de uma tag P. Depois você pode estilizar isso adequadamente, tá ok? Eu vou fazer aqui só para ganhar tempo, concatenar isso com a nossa variável. E um end if aqui para concluir. Teoricamente, nós temos tudo que o nosso formulário precisa para funcionar. Então, vamos fazer um teste. Vou vir aqui na minha página, vou atualizar. Vou enviar o formulário sem digitar nenhuma informação. E olha só, o campo nome é requerido, o campo e-mail é requerido, o campo assunto é requerido, certo? Vou preencher aqui o campo nome, vou dar um enviar, o campo e-mail é requerido, assunto é requerido. Só que tem um detalhe aqui, nossas mensagens estão em inglês, certo? A gente precisa fazer a tradução dessas mensagens para o português. E como que a gente vai fazer isso? Baixando um pacote de traduções lá do site do CodeIgniter. Então eu vou entrar aqui no codeigniter.com, vou clicar no link de download aqui, e aqui na versão 3.x, que é a que a gente está utilizando, eu vou colocar aqui vou clicar em Download System Message Translations. Ele vai abrir um zip aqui para eu salvar ele, vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Abrindo esse zip, eu vou ter aqui algumas pastas, alguns arquivos. Eu vou ter que pegar agora de dentro da pasta Language a pasta de linguagens que eu quero utilizar, no caso aqui português-Brazilian. E eu vou ter que extrair isso para dentro da minha pasta Application. Então eu vou vir aqui na pasta do meu projeto, que é o site, vou vir em Application, em Language, e aqui dentro eu tenho uma pastinha chamada English. Eu tenho que descompactar aqui a português-Brazilian. Agora que eu fiz a extração da minha pasta de linguagens, eu preciso colocar esse nome dessa pastinha aqui lá no meu arquivo de config. Então eu vou vir aqui dentro de config, vou abrir o config.php e eu vou procurar aqui onde está setada a linguagem. Nesse caso aqui, Language English. E eu vou trocar para português-Brazilian. Já salvei o meu arquivo, deixa eu fechar ele aqui. Deixa eu voltar aqui para minha página de validação, clicar em enviar de novo e agora eu já tenho as mensagens traduzidas. Se você quiser simplificar um pouquinho, colocar aqui, por exemplo, pt-br, pode fazer, só que lá no arquivo de config você tem que colocar também daí pt-br, tem que colocar o nome da pasta de linguagens que você está utilizando. Isso vale para
qualquer outra das linguagens que você queira utilizar. Então, se você quiser fazer nesse formato aqui, pode fazer sem problema algum. Vai continuar funcionando assim como já funcionou aqui, dizendo que o campo e-mail é obrigatório. Agora todas as mensagens estão traduzidas, então fica um pouquinho mais simples. Eu vou colocar aqui um e-mail qualquer, vou colocar só meu nome na verdade. Vou colocar aqui teste e teste na mensagem também. Vou dar um enviar, ele vai dizer que o campo e-mail deve conter um e-mail válido. Mas eu vou preencher corretamente aqui o meu endereço de e-mail também. Vou dar um enviar. E agora não apareceu mensagem nenhuma. Na verdade, por quê? A gente precisa colocar uma mensagem aqui de validação ok também, de envio de e-mail ok. Então deixa eu fechar aqui as mensagens, deixa eu fechar aqui a minha pasta language e deixa eu vir aqui e fazer o seguinte no meu controller página. Se a gente tiver o nosso form error aqui, a gente pode aproveitar e passar uma mensagem para ele dizendo que está tudo ok, certo? Então, eu vou fazer esse teste aqui. Vou colocar uma mensagem dizendo que a validação funcionou corretamente. Salvei aqui, deixa eu vir, clicar em enviar, a validação funcionou corretamente. Então, a gente pode deduzir que aqui dentro dessa parte é onde a gente vai enviar o nosso e-mail caso a nossa validação tenha funcionado corretamente. E aqui é onde a gente vai recuperar apenas as mensagens de erro para passar para a nossa view. E para a gente conseguir fazer o envio de e-mails, a gente tem uma library do próprio CodeIgniter para a gente fazer isso. Então aqui eu tenho que fazer assim, colocar um array aqui e carregar a form validation, deixa eu fechar um parênteses aqui, e carregar uma outra library que é a library email. Então a gente vai carregar essas duas libraries aqui na nossa function contato. Se eu não coloco esse array aqui e coloco eles separados por vírgula, o carregamento não funciona, tá ok? Agora aqui dentro da validação, quando a validação funcionar corretamente, então a gente precisa fazer o envio do e-mail. A primeira coisa que a gente precisa é recuperar as informações que foram digitadas no nosso formulário. Então para isso a gente vai utilizar o thisInputPost, que é uma função nativa do CodeIgniter que recupera essas informações. Eu vou criar aqui uma variável chamada dados_form e vou dizer que ela vai valer thisInputPost. Isso aqui vai recuperar as informações do meu formulário. Para você ter uma ideia do que vai acontecer aqui, eu vou colocar um printr nessa dados_form. Só para você entender que tipo de informação a gente está recuperando aqui. Já salvei a minha página, agora eu vou vir aqui, vou clicar em enviar mensagem. O que eu errei na minha linha 33? Acho que eu esqueci um ponto e vírgula em algum lugar. Aqui eu esqueci, na verdade, de fechar o parênteses. Eu coloquei para fechar, mas o Sublime não fechou ele. Aqui quando eu coloquei o meu array. Vamos lá de novo. Dá um continuar aqui para reenviar as informações. Ele me disse aqui que a validação funcionou corretamente. E aqui em cima, ó, ele trouxe um array. Ó, nome, Ricardo, e-mail, ricardo@rbtech.info, assunto, teste, mensagem, teste e enviar mensagem. Ou seja, esse thisInputPost aqui recupera todos os campos que foram enviados no nosso formulário. Agora a gente só precisa colocar esses campos nos lugares corretos para fazer o envio do nosso e-mail. Lembrando que cada um dos campos veio um array no caso, e cada um dos campos tem um índice aqui dentro. Ó, nome, e-mail, assunto e mensagem, que na verdade são os campos do formulário. Então eu vou apagar esse printr daqui e vou preencher as informações para envio de e-mails. Então eu vou colocar aqui um this email from, que é quem vai estar mandando o e-mail. Aqui o primeiro item que eu preciso pegar é o e-mail de quem vai mandar. Então eu vou ter que pegar aqui o meu array, colocar ele aqui e acessar o item e-mail. E o segundo parâmetro é o nome. Então eu preciso colocar aqui o meu array acessando o campo nome. Eu vou copiar essa linha aqui para facilitar, vou colar logo abaixo e o segundo item é para quem eu vou mandar. Então aqui a gente vai colocar o e-mail do administrador do site. Eu não preciso os dois campos aqui. Eu vou simplesmente colocar aqui o e-mail para mim mesmo. Eu vou colocar para o contato@rbtech.info. Então vai enviar para este e-mail. Vou colar de novo aquela linha. Agora eu vou colocar aqui a função subject, que é assunto. Eu vou recuperar aqui
do meu array de dados o campo assunto, não preciso o meu segundo parâmetro, vou colar aqui de novo e o último item é o message. E eu vou recuperar o campo mensagem do meu formulário. Agora eu tenho todo o ambiente preparado, eu preciso fazer uma verificação, então eu vou colocar aqui um if, vou fazer o teste if this email send, que é a função usada para enviar. Se ela retornar true, quer dizer que o nosso e-mail foi enviado com sucesso. Nesse caso, eu vou colocar aqui uma mensagem dizendo que o e-mail foi enviado com sucesso. Vou apagar esse aqui da validação, funcionou corretamente. Agora eu vou colocar um else, já vou colocar aqui um end if para não esquecer. E aqui no nosso else, eu vou colocar uma mensagem de erro. Toda a nossa rotina está concluída, temos as duas mensagens aqui, é tudo que a gente precisa para fazer o envio de e-mails. Obviamente que o seu servidor deve estar configurado para fazer o envio de e-mails, eu não me lembro se eu tenho essa configuração aqui ou não. Deixa eu dar um enviar aqui, eu acho que não. A função mail não consegue se conectar porque eu não tenho ela configurada. Eu vou configurar rapidinho aqui para a gente fazer o teste e já retorno com a nossa aula. Bom, já configurei meu servidor aqui rapidinho para a gente testar. Um detalhe que eu nem tinha falado antes, ó, deu erro ao enviar e-mail, o nosso if condicional lá funcionou ok. Você poderia colocar aqui o endereço de e-mail alternativo para a pessoa entrar em contato. Eu vou tentar agora enviar a mensagem novamente. Vou dar um clique aqui no enviar. Ele me diz que está com erro aqui, o meu servidor de e-mail não está funcionando, não está autenticando corretamente no meu localhost aqui. Deve ter algum problema de configuração. Bom, agora sim eu concluí a configuração do meu servidor para envio de e-mails. Eu fiz o teste, o e-mail foi enviado com sucesso. Acabei de conferir na minha caixa de mensagens, já chegou a mensagem para mim. Então com isso a gente encerra o nosso vídeo de hoje, onde a gente aprendeu como validar os formulários, como recuperar os dados enviados através de um formulário pelo usuário, por exemplo, para salvar no banco de dados ou então enviar via e-mail. E nós aprendemos também como enviar e-mails através do CodeIgniter. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi visto no vídeo de hoje, você pode deixar um comentário lá no nosso site para eu tentar te ajudar. Mas não deixe de conferir a documentação das libraries, Form Validation, da library e-mail e também do helper de formulários que a gente viu no nosso vídeo de hoje. Se você conferir a documentação lá na página oficial do CodeIgniter, você vai aprender muita coisa bacana sobre esse helper e essas libraries que a gente utilizou. Inclusive você vai conhecer outras funções disponíveis em cada um deles. Bom, encerramos então o nosso vídeo. Se você quiser ajudar a divulgar esse trabalho, divulgar esse curso, se ele está te ajudando de alguma forma, ajuda compartilhando com seus amigos numa rede social, que isso já é muito importante para nós. No mais, o meu muito obrigado por estar acompanhando os vídeos e até a nossa próxima aula.